Bom, vamos lá, sétimo ano. Nesse vídeo eu estou falando sobre os tipos de triângulo em relação aos ângulos, tá? Deixa eu escrever aqui. Sétimo ano, tá? Então, essa classificação dos triângulos a gente já viu no vídeo anterior. Tem o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. O isósceles, dois lados iguais. E o escaleno, que tem todos os lados diferentes. Mas como são os ângulos deles? Todo triângulo equilátero tem ângulos, ó. Tem os três ângulos iguais a 60 graus, cada um. Sempre. Sempre será assim, tá? Então, eu vou ter esse triângulo aqui, ó, com cada ângulo valendo 60 graus. Sempre são iguais. Por quê? 60 mais 60 mais 60 é igual a 180. Tem que dar sempre 180 graus. No isósceles, eu poderia ter valores diferentes. Eu poderia ter, por exemplo, o ângulo... Então, vou escrever aqui. Aí eu posso chutar vários valores. A professora está pensando aqui. Eu poderia, então, ter um ângulo de 30, por exemplo, lá em cima. Eu vou chutar, tá? Um valor de 30 graus. Se aqui em cima vale 30, e juntando os três tem que dar 180, quanto que poderia valer os outros dois? Porque esses dois aqui, nesse caso, sempre serão iguais. Porque se eu tenho esses dois lados iguais, esses dois ângulos aqui, ó, serão iguais. Então, se eu fizer aqui, ó, 180 graus, que é o total, tirando 30, que eu já conheço aquele, sobra 150 graus. Para eu dividir entre dois ângulos, se eu dividir por 2, dá 75 graus cada um. Quer dizer, então, que cada ângulo, nesse caso que eu estou criando aqui, tá, pessoal? Não é sempre esses valores. Nesse caso, eu vou ter dois ângulos valendo 75. Vamos fazer a continha aqui, ó. 75 mais 75 dá 150, mais 30, 180 graus. Ah, mas podia ser diferente? Podia. Podia ser, por exemplo, 70 mais 70 mais 40? Poderia. Tem várias opções de respostas, tá? Se fosse aquele outro triângulo que eu usei, ó, esse aqui, né? Vou tirar ele daqui agora. Ele teria aquele ângulo maiorzinho, então eu poderia ter um ângulo maior na parte superior, eu poderia ter um ângulo valendo, por exemplo, 120 graus. Aí, quanto que valeria os dois pequenininhos? Ah, nós teríamos que fazer mais uma continha aqui, ó. Aí eu ia ter que pensar, 180 tira esse 120, sobra 60. Dividido por 2, eu vou ter 30 graus. Aí eu teria, então, os outros dois ângulos valendo 30. 120 com 30, 150 com 30, 180. Então, não importa o valor. Precisa sempre dar 180 graus quando a gente somar. Vou voltar para o outro porque fica mais bonitinho. E o nosso último triângulo, que é o escaleno, ele tem os lados diferentes, então ele vai ter ângulos diferentes. Então, eu vou chutar outros valores. Ele poderia ter um ângulo, por exemplo, valendo 90, o outro valendo 30, 90 com 30 dá 120 e o outro valendo 60, que dá 180. Pode, não tem problema nenhum. Eu poderia, então, dizer que esse daqui é 30, que esse aqui é 60 e esse aqui é 90. Poderia ser outros valores? Poderia. Vamos pensar em outros valores. Poderia ser 70 mais 50. 70 com 50 dá 120. O outro lado, então, teria que valer 60.
E somando tem que dar 180. A soma tem que sempre dar 180 graus. Então, ângulos diferentes, porque ele é escaleno. Dois iguais, perceberam? Sempre dois iguais, por causa que ele é isósceles. Se ele tem dois lados iguais, então ele tem que ter dois ângulos iguais. E o equilátero é sempre fixo, tá bom? Não pode ser 50, 50, 50, porque 50 com 50 dá 100, com 50 dá 150. Então, esse é o único triângulo fixo, ele não muda. Ele pode mudar o lado, ele pode ser grandão, mas mesmo que ele seja grande, deixa eu ver se eu tenho um grandão aqui. Não tenho nenhum aqui fácil. Ah, eu tenho um aqui, mas ele não é. Mesmo que ele seja grandão, ele vai ter os ângulos valendo 60 graus. Tá bom, pessoal? Então, já classificamos os triângulos, já sabemos o nome deles e já sabemos construir. Agora, vocês vão fazer as atividades. Beijos!